bem? Mais um episódio do Creative Cast aqui para vocês. Hoje seria algo um pouco diferente, mas quando a gente chegou nos bastidores, eu dei de encontro com dois matogrossenses. Então eu quero apresentar para vocês Shinaile Bambrila. Muito prazer, seja bem-vinda à Creative Cast. Fale um pouquinho de você. E na sequência também Johnny Clever, prazer recebê-lo. Gente, como eu disse, hoje é só peixe grande. Nos bastidores a gente estava rindo muito, então vai ter muita risada aqui hoje. Então, fala um pouquinho com a gente. Ai, gente, prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Bruna. Meu super amigo aqui, conterrâneo, né? Olha que coisa boa. Gente, muito prazer mesmo estar aqui. Eu sou Shinaile Bambrila, sou estrategista de imagem. E sou mato-grossense, como você falou, né? Criada lá em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Um lugar muito gostoso. Quente, quente, né? Só um pouquinho. Até recebi o apelido de Cuiabrasa, porque realmente é bem quente, mas é um lugar assim, sabe, hospitaleiro, né? As pessoas se sentem, sabe, acolhidas naquele lugar. E eu gosto muito, tenho família lá, é muito bom. Então é um prazer estar aqui com vocês. Isso aí, para mim também tem sido um prazer, né? Muito bom. Encontrei a Xi, então hoje vamos conversar bastante sobre o lugar que a gente veio. Eu não sou mato-grossense, nasci na Paraíba e fui parar lá em Cuiabá. Fiquei lá 40 anos, considero como se fosse minha terra natal. Foi um lugar que, assim, a gente cresceu, né? Até minha família mora lá até hoje, meu filho mora lá, com meus pais. Então é uma terra acolhedora, quente, né? O povo é caloroso, não somente por causa do calor, mas... O calor humano e o calor terreno ali, o clima. Isso aí, é uma junção de várias etnias naquele lugar, mas é um lugar fantástico. Né? Hoje eu sou construtor, moro aqui em Campinas faz 3 anos. Legal, então eu vou começar por você, Johnny. Você é nascido em Cuiabá, é isso? Não, você é nascido... Onde? Na Paraíba. Paraíba foi para Cuiabá. É isso. O que foi fazer em Cuiabá? Como começou essa mudança? A gente foi para Cuiabá, eu nasci na Paraíba e naquela época, né, não diferente de hoje, as pessoas transitavam muito entre estados à procura de oportunidade. Parte da minha família já estava morando em Cuiabá, na verdade 2 tios meus, né, que fizeram a proposta para meus pais para estarem indo para lá. E aí, meu pai e minha mãe eram jovens ainda, meu pai tinha 20, minha mãe 22 anos, se não me engano, e aceitaram para ir para Cuiabá. Minha mãe tinha formado em magistério, lá na cidade onde eu nasci, e aí ia ter o primeiro concurso público do estado, né? E, enfim, fizeram uma proposta, a gente viajou da Paraíba, paramos em São Paulo, por causa do cansaço, né? Eram 4 dias de viagem de ônibus. Meu Deus. Não tinha bebê conforto na época. Eles prepararam a bacia que as crianças tomavam banho, né, com um travesseiro, com um pouco de um lençol, alguma coisa. Viajei esse período todo dentro da bacia. Dentro da bacia. A gente parou em São Paulo um dia e depois fomos para Cuiabá. E foi lá que começou tudo, né? A gente passou um tempo morando na casa dos meus tios, até criar uma estabilidade. A minha mãe fez o concurso, graças a Deus conseguiu entrar, e meu pai foi trabalhar à noite, né, nos restaurantes de Cuiabá. Foi aí onde tudo começou. Hoje aqui o Creative Cast é empreendedorismo e propósito. Existe um roteiro, gente, que eu sempre encaminho para os meus convidados para eu conhecer um pouquinho. Mas dentro desse roteiro, principalmente com o Johnny, existe a parte fé, o propósito. Então ele vai contar um pouquinho pra gente sobre o empreendedorismo, até que ele entre também no Pastor Johnny, né? Sim. Que hoje eu falei pra ele, eu estou um pouco nervosa, porque, né, o Pastor Johnny está aqui, né? Mas, assim, é uma honra receber e saber da história, porque muitos vê, né? A Xi pode aqui falar pra gente através da imagem, né? O que a imagem revela, o que a imagem transmite pra gente. Então, às vezes a gente vê algo que não é, ou a gente nem imagina que possa ser além do que a gente está vendo, né? Então, o pastor e Johnny Clever vai contar pra gente isso. Começa falando do empreender. Como filho de bons nordestinos, meus pais sempre foram muito trabalhadores, né? Então, o meu pai sempre nos ensinou assim, olha, você quer alguma coisa, então você trabalhe para conquistar. A gente era muito jovem ainda, então como nós vivenciamos essa coisa de vir da Paraíba para Cuiabá, ser recebido por uma família, né?
E depois, isso acabou acontecendo, virando uma rotina na nossa casa. Então, meu pai começou a trabalhar num restaurante bem tradicional de Cuiabá, se tornou gerente lá nessa casa. Então, ele começou a trazer os parentes, assim como foi feito conosco, e criando essa possibilidade, né? Deles terem um emprego. Então, ele arrumava um emprego pro pessoal, eles passavam uma temporada lá em casa e depois alugava a casa, ou comprava a casa deles, enfim. Então, meu pai nos ensina... Eu sou o irmão mais velho, o que acontecia? Então, meu pai, você quer comprar alguma coisa? Eu quero, né? Você quer tal coisa? Pai, me dá tal coisa. Então, peraí, engraxa meu sapato. Sempre mostrando que tem que trabalhar. Existe um valor ali, né? Isso. Não é simplesmente eu quero, receba. Não. Né? Precisa de algo para receber. Isso. E aí fazia isso com o sapato dele, fazia com o sapato dos rapazes que ficavam lá em casa. Às vezes tinha 2, 3 pessoas morando conosco. Isso com quantos anos, já? Isso era 6 para 7 anos, né? Nossa, e hoje em dia, imagina, né, Xi? Nós fazemos isso com nossas crianças, né? Hoje, para pedir para lavar uma louça é um sacrifício, né? Imagina engraxar sapato. Eu me recordei que até no centro de Campinas ainda existe esse trabalho, né? Sim. Eu, no início, quando eu comecei a fazer fotos, eu fui tirar foto dos engraxates lá no centro. E senhores, né? Com aquela... E é tudo paninho antigo, né? Flanelinha, sim, né? Sim, bem algo bem legal que já vende. Molha um pouquinho, né? Dá uma borrifada de alguma coisa para dar o brilho e tal. Fica muito bom, né? Então desde os 7, 8 anos. É isso, aí eu fui fazendo isso em casa, né? Lógico, eu fazia para as pessoas que estavam em casa e tal. E aí, lá por uns 8, 9 anos, meu pai começou a me levar para o restaurante junto com ele. Então ele gerenciava a casa. E aí tinha a buqueta, né? A buqueta é o lugar onde ficam os pratos, sai da cozinha, lava os pratos, colocam para secar. Sim. E aí ele me levou para lá para secar os talheres e os pratos. Foi onde eu comecei a ganhar mais dinheiro, porque quem pagava eram os garçons, que davam gorjeta para mim durante o dia, né? E a partir disso eu comecei a trabalhar, né? Fui galgando coisas, sim, né? Fazia um serviço, depois fui fazendo outro, fui aprendendo outras coisas, né? E aí tive a primeira, assinei minha carteira pela primeira vez, que foi por um curto período de tempo, eu tinha 14 anos. Trabalhei de carteira assinada até os 16. Foi quando eu saí, aí eu falei para você abrir minha primeira empresa, né? Todo mundo tira sarro de mim. Conta dessa empresa. Não, eu abri uma empresa uma super empresa, uma empresa de entretenimento. O que era? Um fliperama. Olha só, gente, imagina. Não tinha computador com jogos em casa, não tinha lan house na época, tinha fliperama. E aí, tinha um muito ruim onde eu morava, mas era muito ruim. E aí, meu pai trabalhava no Chopão, né, que como eu disse, é um restaurante tradicional. E às vezes eu ia no shopping. Então, quando eu chegava no shopping, eu olhava a realidade que tinha lá e, na realidade, eu morava no CPA. Não. Que era um bairro normal. Não era um bairro de condomínio, era um bairro classe C. Sim. E aí eu falei, cara, aqui é muito legal as coisas, então eu vou criar algo parecido. Aí eu tinha um espaço perto de onde eu morava. Aí eu reformei, pintei, fiz umas pinturas na parede parecidas com grafite. Coloquei som, coloquei uma iluminação legal, coloquei ventilador, porque na época... E isso aos seus 16 anos? 16 anos. Então, a gente pode entender que já é a visão do empreendedorismo, né? Sim. Para o empreender, você precisa ter uma visão. Não importa, ver como não importa a idade, você já foi enraizado naquilo com o teu pai, criando o seu sistema até o seu sistema psicológico mesmo, né? De estar trabalhando, de estar investindo, tendo a visão, né? Eu fico imaginando uma criança de 7, 8 anos engraxando sapato. A gente adulto não sabe fazer isso, né? Então, começou já a ter essa visão de criança, onde foi o sistema, na realidade, né? O sistema familiar já fez você crescer com esse espírito empreendedor, né? Porque ele falava... Meu pai, ele só sabe assinar o nome dele, ele semi-analfabeto. Mas sempre foi um homem muito trabalhador e muito inteligente. Até hoje, meu, ele vai fazer 66 anos. Novo. E ele trabalha pra caramba. É um tipo de pessoa que se um dia tirarem um trabalho dele por causa da idade, ele vai surtar. Uhum. Mas ele gosta muito disso. Então, foi fomentando isso Sim. na gente. Né? Ele falava assim, não tem... você quer, se esforça que você vai ter.
E aí a primeira coisa foi o fliperama. Depois a gente viu uma outra possibilidade de comprar mussarela, né? Você lembra que lá em Cuiabá, Achei muito interessante. A gente tinha muito lanche nas ruas. Muito. Você lembra vendo CPA? Como baguncinha, baguncinha, isso. Olha só, tá vendo, gente? Juntamos. Como é que eu ia fazer isso separado? Isso, baguncinha. Na época, você comprava um baguncinho por R$2, por R$1. É verdade. Não era isso? A gente comia um lanche com R$2 na rua. Meu Deus. E com tudo dentro, né? Por isso que tem esse nome, né, isso, Johnny? baguncinha. Baguncinha, tudo E era um dentro lugar do assim, lanche. era uma avenida, aliás, eram várias avenidas que tinham várias lanchonetes de rua, né? Isso. Como fosse um food truck hoje, mas de antigamente, Sim. né? Um pouquinho mais contido, pouquinho contido, né? Mais simples. É. E aí eu vi juntamente, meu pai, a gente tava conversando e tal, e falou, olha, eu acho que dá pra ganhar mais dinheiro. Eu falei, então eu vou vender meu fliperama. E aí eu entro com uma grana e a gente compra e fatio, né? A gente compra um pedaço, vamos fatiar e vender, que sabe, a gente consegue ganhar mais. Que legal. Mais um pouco. E foi a segunda coisa que a gente passava um tempo, acho que quase um ano fazendo isso, atendendo Cuiabá, parte de Várzea Grande também, vendendo nas ruas. Eu trabalhava o dia inteiro, fatiando, colocava nas caixas do Porto Grande, atrás de uma Paraty que a gente tinha, e saía oferecendo nas lanchonetes que tinham na rua, né? Foi mais um tempo. Depois paramos de fazer isso e abrimos uma lavanderia. Como ele trabalhava no Chopão e já eram outros restaurantes juntos, que era o Tucano, na CPA, e o Papagaio Grill na Mato Grosso. Olha. Aí, vocês estão entendendo, né? Aqui, a gente vou ficar um pouco de fora do assunto. Isso, vai ser quase um assunto regional. É verdade, é só pra gente. eles aqui. Todos de Mato Grosso assistam. Comentam, A gente vai mandar pra compartilha. todos os nossos É familiares isso lá, eles vão aí. gostar. Eles nem vão lembrar das coisas que a gente está falando, porque é tudo antigo. Vai começar tudo, não é verdade, nos comentários. Eu lembro, baguncinha, nossa, Olha come onde vocês muito. foram, né? É verdade. Aqui o pessoal lembra, o pessoal fala podrão, né? Lá a gente era baguncinha, lá era mais bonito, viu, gente? Era muito mais bonito, Baguncinha, imagina. mais delicado. Mais chique o nome, mais né? chique, mais elegante. É isso, era podrão não dá, mas era nesse nível aí. Era. Ai, Mas aí a gente paramos, né, com a mussarela, e aí meu pai falou, vamos abrir uma lavanderia, porque a gente já tem dos restaurantes, que eu já trabalho, fica mais fácil. Beleza, fizemos a mesma coisa. Vendemos tudo que tinha, juntamos o dinheiro e montamos uma lavanderia. Aí nessa época eu já estava com quase 19 anos. Uau. E aí eu fui morar sozinho, né? E tudo muito rápido, né? Já começou o empreendedorismo dos 7 aos 19, já estava no segundo? Já estava no segundo indo pro terceiro. No segundo indo pro terceiro, olha só. Aí eu já morava sozinho na época. Aí a gente abriu uma lavanderia. Aí ficamos mais um tempo com a lavanderia, depois vendemos a lavanderia e abrimos um restaurante, né? Aí foi a primeira quebra. Aí começa a parte ruim. Aí começa a parte... Pra saber aprendizado, realmente né? É aprendizado. Verdade. É aprendizado. Faz parte do propósito, né? Acredito que seja o processo. Foi o processo. Se a gente começa a seguir tudo indo bem, não existe aquele esforço mesmo de entender e realmente ter a certeza do que você quer, né? Acho que o propósito parte da certeza do que você quer. Então é no meio das dificuldades, né? Na hora da crise mesmo que a gente vai entender. Eu era muito jovem, então você imagina assim, você com 21 anos e você está acostumado a... Você vai galgando as coisas, você vai conquistando, por mais que as coisas eram muito simples, Sim. mas da onde eu vim, tava só maravilhas, né? Então eu sei do meu passado, sei da história da minha família, então a gente estava galgando coisas e falava, não, tá tudo ótimo. Sim. Aí veio a primeira quebra, aí quebrou, acabou tudo, né? Aí recomeçar de novo, aí eu fui funcionário novamente. Foi aí onde eu saí de Cuiabá, fui trabalhar, fui para Sinop, passei um ano em Sinop, que é o interior do Mato Grosso, trabalhando em restaurante, né? Sinop, que a Simone... Isso. Gente, pra quem não assistiu, eu dou vários cortes nos convidados, né? Me perdoa. Não, mas a gente precisa lembrar, a Simone também já participou aqui com a gente no Creative Cast.
tem já o videozinho dela, vocês procuram lá, foi muito aprendizado. Hoje ela é consultora financeira, né? Hoje ela cuida da saúde financeira das pessoas, que não é nada fácil, né? Imagina cuidar da nossa, já é difícil. Imagina cuidar de outras pessoas. Mas ela é uma maravilhosa também, bom, né? Então assistam lá, se quiserem falar com ela no Instagram, tá tudo registrado no YouTube. É maravilhosa, né? O esposo pode falar. Vários elogios ele teve no dia que ele estava aqui nos bastidores e recebeu vários. É assim, muito amor esse casal, né? Muito amor. Bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí eu passei um período em Sinop e não conhecia a Simone lá, conheci a Simone depois. E aí eu voltei para Cuiabá. Foi nesse momento que eu tive a minha experiência com Cristo, onde eu me converti. Né? Fiquei 17 anos na mesma igreja lá em Cuiabá. Foi onde eu passei por todos os processos, né? Uma pergunta que foge do roteiro de tudo, mas existem muitas pessoas que acredito que têm essa dúvida. O que te levou à conversão? Foi realmente a quebra? Foi algo, uma falta que você sentia? Algo que você já ouviu falar e teve a curiosidade? Por já nascer nesse espírito de empreendedor, então empreendedor é curioso, né? Não tem como ser um empreendedor sem criatividade, sem ser curioso, sem querer buscar conhecimento. Então, o que te fez falar, então eu cheguei lá e me converti? É assim? Não. Como foi? Aí foi o processo. Fiquei um tempo lá. A gente veio de uma... Meu pai me ensinou muitas coisas, mas a gente tinha muitos desgastes familiares. Né? A questão do trabalho, fantástico. Caráter em relação à honestidade, 100%. Né? Mas também como um bom nordestino, era alguém que gostava da boemia, gostava da noitada, gostava de bebida, gostava de mulheres, né? Então, eu criei uma aversão a tudo isso. Então, quando eu fui para Sinop, eu voltei para Cuiabá, né? Meu irmão havia se convertido primeiro e ele começou a pregar pra gente. A gente voltou, quando chegando em Cuiabá, eu recebi um convite normal, como se alguém se convidasse para ir no churrasco, mas era um culto, né? Sim. Fulano, vamos lá na igreja, vai ter um culto, a gente começou um trabalho agora e tal. Conheci o casal. Pela conversa do casal e posicionamento deles, eu percebi que havia uma mudança extraordinária na vida deles. Eu não estou falando de vida financeira, eu estou falando de comportamento. Sim. Né? De princípios. E aí, vamos lá, como é que é? Eu falei pro meu irmão vai, meu irmão já tava me pregando pra mim, meu irmão tava na Assembleia de Deus, já tava orando, né? Isso. Já era resposta de oração, por favor, vai. Com certeza. Né? Aí fui no culto uma vez, ouvi a palavra, mexeu muito comigo, 2 vezes. Na terceira vez, foi num domingo próximo, eu não fui. E aí senti falta de algo que eu não sentia. Porque eu estava sentindo coisas que eu também não sentia antes. E aí foram essas sensações. Parecia que tava faltando algo dentro de mim depois dessas 2 vezes que eu fui ao culto, né? Aí fui dia 2 de outubro de 2001. Eu entreguei minha vida para Cristo. E permaneci lá até os dias de hoje. E atualmente você desenvolve na área de construção. Então, com toda essa história, como chegou na construção? Aí, quando eu vim para Campinas, né? Depois disso, eu fiz outras coisas. E aí, eu vim para Campinas. Quando eu cheguei aqui em Campinas, eu estava trabalhando no mercado financeiro. E a Simone também. E ela já estava começando a mexer com o projeto dela. Só que a gente chegou aqui pandemia, né? Para quem trabalhava no mercado financeiro, viu que houve uma queda muito grande. Então a gente estava vendo o patrimônio derreter, né? Aí eu consegui fazer algumas alterações na carteira, recuperar 90% do valor que a gente tinha na época. E eu falei, olha, eu acho que o momento agora é a gente fazer aquilo que a gente sabe fazer. Você sabe construir, né? Você é engenheira. Sim. E eu sei negociar, eu sei dar ritmo nas coisas. Então, as ferramentas que tem na mão, né, Johnny? Isso aí. Isso é empreender, né? Como eu vou começar com o que você tem? O que você sabe fazer. Porque não tem como, às vezes quer ficar inventando muita coisa.
todo mundo vem com um dom e um talento. A Bíblia é categórica em dizer isso, que Deus nos deu talentos e eles precisam ser só multiplicados, né? Então, saber usar as ferramentas certas, no lugar certo, que isso vai acontecer. Então, cada um nasceu com uma particularidade. Você sabe fazer coisas que eu não sei, a X sabe fazer coisas que eu não sei, e assim vice-versa. Então, eu falei, olha, eu acho que está na hora de a gente, parar um pouco, vamos fazer o que a gente sabe fazer, que eu acho que vai dar certo. Aí, beleza, graças a Deus, até o momento tá dando certo. E o que você falaria para as pessoas que, de repente, têm uma visão, mas ainda existe o medo? Porque você, desde criança, tem essa visão, né? Apesar do direcionamento que você teve com teu pai, pelo teu pai, né? É um pouco aquela troca, se você quer, então faça, porque com criança temos que trabalhar assim, né? Infelizmente ou felizmente, porque isso foi bom, né? Aprende, né? Aprende, isso aí faz parte do aprender. O que você falaria para eles ainda dentro do campo medo? Porque eu falo que o empreendedorismo é liberdade, mas também vem seguido do medo, né? Então, sim, o que você diria? Ainda mais homem, é o nosso primeiro episódio com um homem, né? Então, falando de empreendedorismo masculino, porque um dia eu citei, os homens têm já aquela crença neles e que a sociedade coloca, né? Não, eu sou o provedor, eu tenho que manter, não, e se não der, e se, fica no si, então acaba estacionando, ficando ali naquele CLT, que existe uma garantia que nem é garantia, porque hoje amanhã você não sabe se o próprio diretor vai te mandar embora, né? A gente não sabe o que está por trás ali de toda a logística da empresa. Então, o que você falaria para os homens em questão de empreender, medo? Em relação eu criei uma coisa dentro de mim, assim, eu prefiro me arrepender por ter tentado do que me frustrar por não ter feito. Boa. Então, se a gente parte do pressuposto, né, fala, cara, o que é melhor eu parar daqui 5, 10 anos olhar para trás e falar, cara, por que eu não fiz isso? Então, se eu olhar para mim hoje, são poucas coisas que eu não tentei fazer. Existe arrependimento nisso? Existe, porque eu não fiz, não tentei. Sim. Mas a maioria das coisas que eu tenho para fazer, eu falo, não, eu vou tentar, se quebrar a cara, pelo menos eu tentei, pelo menos não vou ter frustração, né? O medo, ele sempre vai existir. Ele não vai apartar da gente, ele tá dentro sempre vai existir. Se a gente olhar para os textos bíblicos, por exemplo, a gente vai ver Davi vivendo dentro de uma caverna, sendo perseguido por Saul, um reinado inteiro perseguindo ele. Ele tinha medo? Sim, quando ele fala assim, olha, quando eu olho para os montes, lá vem o meu socorro. Sim. Então ele sabia que Deus estava com ele. Apesar das circunstâncias, apesar de tudo estava conspirando para uma loucura, que eu imagino isso, tá? Uma pressão emocional e etc e tal, mas ele sabia de onde vinha o socorro dele. Então são essas certezas que a gente precisa ter. O medo, ele sempre vai existir, agora o diferencial é o que eu vou fazer com ele, né? Saber quem é que está por trás de tudo isso. Sim. Os sentimentos sempre vão existir, mas agora em quem nós confiamos que é diferente. Então, voltando para essa parte de em quem confiamos, o medo e saber quem está com a gente, Pastor Johnny. Pastor Johnny? Agora fale o Pastor Johnny. O Pastor Johnny dentro do campo do empreender. Eu acredito que a nossa história, tudo que a gente vivenciou, ela acaba contribuindo para quem a gente se torna, né? Então, essa coisa do empreendedorismo, eu fui pastor de jovens por muito tempo, então eu peguei muita gente passando por situações do medo, da insegurança do casamento, mudança de emprego, que faculdade fazer. Então isso me ajudou a dar bons conselhos, né? E graças a Deus, hoje eu consigo ver esse pessoal, essa galera, na época que eu fui pastor deles, que os conselhos foram assertivos. Sim. Na maioria das vezes, né? Não falando assim, faça isso, mas fazendo perguntas para eles, para que eles pudessem refletir e tomar a melhor decisão. Então, essa experiência de ir adiante, de não ter medo, buscar inovação, experimentar coisas novas, fazer com que
não fique aprisionado num lugar somente ou num trabalho somente, contribuiu muito para que eu pudesse ajudar outras pessoas. Então eu entendo isso como parte do meu propósito. Sim, né? com toda certeza. Porque se tudo aquilo que nós fazemos, por exemplo, a Xi, ela embeleza mais as mulheres, né? Ela dá consultoria de imagem. Sim. Então, o que ela faz é parte do reino. Porque ela mexe com autoestima, ela trabalha com o interior das mulheres, elas conseguem se enxergar muitas vezes de uma forma diferente, e é a forma que Deus realmente enxerga cada uma delas. Não é isso? Eu creio muito que a gente sabe qual é o nosso propósito quando o que a gente faz não atinge só a nós, mas atinge o próximo, né? Eu falo muito, se você tá fazendo algo que tá beneficiando só você, esquece, não faz parte do propósito de Deus na sua vida. Pode fazer parte do seu plano, seu plano, mas o propósito de Deus para sua vida tem que atingir os outros. E às vezes não vai nem beneficiar você, vai beneficiar o próximo. Aí sim a gente entende que está dentro do propósito de Deus para as nossas vidas, né? Então é muita sensibilidade, é muita visão que a gente precisa ter, né? Dentro desse campo todo de propósito, de empreender. Eu acho que a certeza, né, de realmente estar no propósito, entendeu? Eu acho que quando a gente tem a certeza de que de fato nós estamos fazendo a diferença, tudo flui, né? Não tem dificuldade, sabe? Acontece. E o medo se torna menor, né? A gente consegue equilibrar isso aí, como o senhor disse, né? Existe o medo, sempre vai existir um medo, a insegurança. Eu estava com medo, gente, de falar com esses dois hoje. Imagina. Existe o medo, mas a gente vai fluindo, né? Quando a gente sabe o que é, o porquê né? Então flui. O medo vem, mas opa, não, eu sei o porquê que eu tô aqui, pra que eu estou aqui, né? E até nesse negócio do medo que você tá falando, eu tava assistindo agora, esses dias atrás, o Divertidamente, que fala sobre sentimentos, né? E Deus falou tanto comigo com relação a isso, né? Que todos os sentimentos, de fato, têm um lado bom e ruim. Então, vai caber a cada um de nós a forma como nós vamos usá-los. Então, o medo, ele também tem o seu lado bom. Porque, às vezes, é esse medo aí que vai, né, nos fazer tomar decisões que realmente precisam ser tomadas. Que se talvez a gente não tivesse esse sentimento, a gente ia ficar na zona de conforto. Não é verdade? Se você pegar o que a gente está falando, a questão das nossas emoções, você tem um sentimento de raiva sobre alguma coisa. Se eu potencializar ele no lugar certo, eu consigo virar uma chave da sequência nas coisas. É verdade. Vira até uma energia, né? Claro. Vou fazer de raiva. Vou fazer de raiva, vou mostrar que... E acaba se tornando algo bom, né? É só a gente... Lembrei de alguma coisa, um negócio hilário aqui, gente. Conta. Tem o que pessoal contar. quer saber. Vamos ver o Johnny um pouco. Como eu disse, eu fui pastor de jovem há muito tempo, né? Então eu ainda continuo tendo contato com algumas pessoas lá de Cuiabá, né? E aí esses dias o menino mandou pra mim e falou assim... pastor, o melhor pré-treino que alguém pode ter ou tomar é um chifre. Lembrando da raiva, né? Lembrando da raiva, né? Ele ressignificou o chifre. Mas era zoação, né? Mas enfim. Mas é isso que a gente estava falando. Te tira da zona de conforto. Você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Exatamente. Vamos dar uma alfinetada. Agora eu vou provar pra ela que eu tô melhor. Tô melhor, já. E você vai para um novo nível de vida, né? Olha só, é só ter a visão, né? O que a gente vai utilizar a circunstância, né? A circunstância não pode deixar de viver o propósito. Então, dentro de tudo que tá acontecendo, qual é a parte boa que eu vou pegar disso? Aí a gente tem que buscar em Deus a sabedoria. Para saber extrair aquele momento, né? Que talvez, se a gente olha assim de fora, nossa, não é um momento bom. Mas se a gente tiver sabedoria, até nos momentos ruins, a gente vai tirar boas lições e ânimo para fazer, né? O que a gente tem que fazer.